Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. É quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai se aprofundar no que significa estar no Espírito, em contraste com estar na carne. É isso aí. A gente vai usar Romanos 8 e Gênesis 48 como base para a nossa conversa. Boa. Você já se pegou pensando se, mesmo quando a gente erra, a gente continua livre da condenação? É uma pergunta que muitos cristãos se fazem, né? Romanos 8.1 fala sobre isso. É verdade. Diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas o que significa estar em Cristo Jesus na prática? O texto fala sobre viver segundo o Espírito, né? E como saber se a gente está vivendo segundo a carne? Exatamente. Gálatas 5, por exemplo, nos dá uma lista das obras da carne. Ah, entendi. Adultério, impureza, idolatria, brigas, ciúmes, explosões de raiva. Nossa, é bem direto. E o texto é bem claro. Quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Caramba. Yeah. Será que a gente pode relacionar essas obras da carne com coisas do nosso dia a dia? Sem dúvida. Tipo, a obsessão por redes sociais, a busca desenfreada por sucesso, a falta de compaixão. Com certeza. As tentações mudam de forma ao longo do tempo, mas a essência é a mesma. Verdade. A Bíblia também fala que quando a gente vive na carne, a gente se torna inimigo de Deus. Sim, é uma palavra forte, né? O que significa ser inimigo de Deus. Tipo, odiá-lo. Não necessariamente odiar abertamente, é mais sutil. Em 2 Timóteo 3, a gente vê a descrição de pessoas que amam mais os prazeres do que a Deus. Entendi. É como se a gente colocasse outras coisas na frente de Deus. Faz sentido. Em Tiago 4 também tem um versículo que diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E o que significa ser amigo do mundo? Se deixar levar por valores que se opõem aos ensinamentos de Deus. Mas e aí, como a gente sabe se está caindo nessa armadilha? A gente precisa se autoconhecer, sabe? E buscar Deus em oração. Mas, sendo sincero, eu acho que todo mundo já colocou o mundo na frente de Deus alguma vez na vida. É normal se sentir assim. E isso pode gerar culpa, né? Sim, mas Romanos 4.24-25 nos lembra que a fé em Cristo nos liberta da condenação. Ah, é verdade? Jesus venceu o pecado por nós. Que bom! Mas como saber se o Espírito Santo está agindo em nós? João 14.15, 17 e 23 nos dão essa resposta. E o que diz? Quem ama Jesus e guarda seus mandamentos recebe o Espírito Santo. Então, se a gente segue os ensinamentos de Jesus, O Espírito Santo vai habitar em você. legal. E como a gente sente a presença do Espírito Santo na prática? Romanos 8.10, 11 fala sobre a promessa da vida eterna. E Romanos 8.12 diz que não somos mais escravos do pecado. Então, a gente pode dizer não à tentação. Exatamente. Mas Romanos 8.13 também nos alerta Sobre o quê? que viver segundo a carne leva à morte espiritual. Aí complica. Mas a gente pode mortificar as obras do corpo através do Espírito. É como resistir à tentação? Isso. E o Espírito Santo nos ajuda nessa luta. Ele, nos dá superpoderes. Ele nos capacita de várias maneiras. É tipo, Ele revela o pecado, mostra a verdade, revela a glória de Deus. nossa. Nos concede um novo nascimento. Nos fortalece espiritualmente. Eita, Nos dá poder para resistir ao pecado, nos capacita a fazer o bem. caramba. E como assim estamos sendo guiados pelo Espírito? Romanos 8.14 diz que essa é a marca de um verdadeiro filho de Deus. Ser guiado pelo Espírito. Isso! Mas calma, não precisa ser perfeito. O Espírito Santo age em nós aos poucos. Opa, que alívio. Ele nos molda e nos guia a cada dia. Bacana. Agora vamos mudar um pouco de assunto e dar uma olhada em Gênesis 48. Mudar? Mas o que Gênesis tem a ver com Romanos? Às vezes, até um versículo simples, como Gênesis 48.1, pode nos levar a reflexões profundas. Interessante. O versículo fala sobre José visitando seu pai Jacó, que estava doente. Sei! E o que podemos tirar disso? Será que temos cuidado dos nossos familiares? É verdade. Será que estamos presentes nos momentos de necessidade? Boa pergunta. O mundo de hoje isola muitos idosos, né? O ingresso de José nos lembra da importância de manter os laços familiares fortes. E de honrar nossos pais e avós. Exato. E olha só a atitude de Jacó em Gênesis 48.2. O que ele fez? Mesmo doente e com a idade avançada, ele se esforçou para se sentar e abençoar seus netos. Que legal. Isso nos desafia, né? Aqui. A pensar em quais limitações temos usado como desculpa para não sermos bênçãos na vida dos outros. É verdade. A idade, a doença, os problemas. Será que isso tem nos impedido de amar e servir ao próximo? Pois é, tem mais. Em Gênesis 48.15, Jacó reconhece a mão de Deus em sua vida. É mesmo. Ele diz: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Que lindo. Ele reconhece que Deus esteve presente em cada passo da sua jornada. E você? Tem reconhecido a mão de Deus na sua vida, nos grandes momentos e nos detalhes do dia a dia?
Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Estamos de volta para nossa conversa. A gente estava falando sobre viver no Espírito, né? Isso, e como essa conexão com Deus se mostra na nossa vida? Vimos em Romanos 8 e Gênesis 48, né? Gênesis 48 mostra isso de um jeito prático, sabe? Quando José leva os filhos para Jacó abençoar, ele sabia que a bênção do pai era importante, essa ligação entre as gerações. É algo que a gente às vezes deixa de lado hoje em dia. Pois é. E Jacó, mesmo doente já velhinho, abençoou os netos. Não deixou as limitações impedirem ele. Isso me faz pensar, sabe? O quê? Quais as desculpas que a gente usa para não abençoar os outros? A correria, o cansaço. É verdade. E tem outra coisa em Gênesis 48 que me chamou a atenção. A fé do Jacó. Ele via a mão de Deus em tudo. Ele fala isso em Gênesis 48:15, né? Isso. O Deus que guiou meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que cuidou de mim desde que nasci. Que forte. Ele reconhece que Deus estava com ele em cada passo. E em Gênesis 48:21, ele diz para José: Deus vai estar com vocês e vai levar vocês de volta para a terra dos seus pais. Ele passa essa certeza para as próximas gerações. Que legal. É a promessa de Deus passando de geração em geração. E essa promessa é para a gente também. Não importa o que a gente enfrenta, Deus está com a gente. Romanos 8 e Gênesis 48 mostram que viver no Espírito não é algo distante da gente. É como a gente encara os desafios, como a gente trata as pessoas. E como a gente vê Deus agindo na nossa vida. Exato. É ter essa consciência de que Deus está presente em cada passo, em cada decisão. Buscar a vontade dele em tudo. Mas como a gente coloca isso em prática? Não tem fórmula mágica, mas Romanos 8 dá umas dicas. Que dicas? Lembra da lista das obras da carne em Gálatas 5? A gente precisa evitar essas coisas e buscar o fruto do Espírito. Sim. Amor, alegria, paz, paciência. Mas quando a gente erra, é normal se sentir mal, né? Claro, a gente não é perfeito, mas o importante é se arrepender, pedir perdão a Deus e recomeçar. E o Espírito Santo nos ajuda, né? Sim, ele nos dá força para vencer as tentações e seguir em frente. Uma coisa legal em Romanos 8 é que a gente não tá sozinho nessa jornada, o Espírito Santo tá com a gente o tempo todo. É verdade. Ele nos guia, nos fortalece, nos consola. Em Romanos 8:26, Paulo fala que o Espírito intercede por nós, mesmo quando não sabemos o que pedir. Exatamente. E isso nos dá uma paz incrível. Saber que Deus nos ama, nos cuida, nos entende. É uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que nos sustenta nos momentos difíceis. E essa esperança que a gente tem em Cristo nos impulsiona a viver uma vida que agrade a Deus. A sermos melhores a cada dia. Exatamente. Viver no Espírito é ter essa esperança dentro da gente. É confiar em Deus. É se entregar a Ele, mesmo quando a gente não entende tudo. E essa entrega é um processo diário, né? A gente precisa estar atento, buscar a direção do Espírito Santo, pedir ajuda para vencer o pecado. Mas como saber qual é a escolha certa? A Bíblia é o nosso guia. Lendo a Bíblia, orando e convivendo com outros cristãos, a gente aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. É verdade. E Deus não nos abandona nessa jornada. Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos levantar. Quando a gente busca viver no Espírito, a gente muda. A gente fica mais paciente, mais amável. Mais parecido com Cristo? Exatamente. E a gente quer compartilhar essa mensagem com os outros. É natural, né? A gente quer falar do amor de Deus, da esperança que a gente encontrou em Cristo. Jesus nos deu essa missão. E fazer discípulos de todas as nações. Isso é uma responsabilidade. Mas que privilégio também. E a gente não precisa ter medo. Jesus prometeu que estaria com a gente. Ele nos capacita, nos fortalece e nos guia. E isso nos dá coragem para ir além, para sonhar os sonhos de Deus. Quando a gente se entrega a Deus de coração, a gente vê coisas incríveis acontecerem. Vidas transformadas, famílias restauradas. É como se a gente estivesse plantando sementes. Deus faz a obra crescer. É verdade. Chegamos na parte final do nosso mergulho. E aí, tá sentindo essa inspiração para viver no Espírito? Inspirado é pouco. Essa conversa me fez pensar em tanta coisa. Às vezes a gente esquece de viver a fé no dia a dia, né? A gente fica preso na teoria. Mas Romanos 8 e Gênesis 48 mostram que a fé se vive na prática. Nas nossas ações, em como a gente ama, perdoa. E em como a gente serve o próximo, né? Os capítulos nos desafiam, né? A gente não pode usar as dificuldades como desculpa. Não mesmo. Lembra do Jacó? Mesmo doente, ele abençoou os netos. Ele reconheceu Deus na vida dele e quis passar isso pra frente. E essa conexão com Deus a gente não consegue sozinho, né? Não. É um presente, uma graça que a gente recebe pela fé em Jesus.
Em Romanos 8,14, Paulo diz que quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. O Espírito Santo nos guia, nos transforma, nos ensina a viver como Deus quer. Saber que somos filhos de Deus e que Ele nos guia, isso liberta a gente, né? Liberta do medo, da culpa. A gente pode confiar que Deus está no controle. E aí a gente vê os desafios de outro jeito. As dificuldades viram oportunidade de crescer. Que a gente começa a ver Deus agindo em tudo, né? Viver no Espírito é ter essa sensibilidade, sabe? É ser grato por tudo que Deus faz. E essa gratidão nos faz querer compartilhar essa alegria com os outros. A gente quer falar do amor de Deus, mostrar o que Ele fez na nossa vida. Em Mateus 28,19, Jesus fala: "Ide e fazei discípulos de todas as nações." Que responsabilidade, né? Mas é um privilégio também. E não precisamos ter medo. Jesus prometeu que está aí com a gente. Ele nos dá força para ir além. Para a gente realizar o sonho de Deus. Quando nos entregamos a Ele de coração, coisas incríveis acontecem. Vidas mudam, famílias se restauram. É como se a gente plantasse semente. E Deus faz crescer. Que a gente colhe os frutos. Bom, chegamos ao fim do nosso mergulho. Espero que você se sinta inspirado a viver no Espírito. Busca Deus em tudo. A ser uma bênção no mundo. E lembre-se, você tem acesso a essa vida abundante em Cristo. Busque a Deus de todo o coração. E deixe Ele transformar sua vida. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, comentar e compartilhar esse episódio. Vamos espalhar essa mensagem de esperança. Vamos mostrar o amor de Deus para o mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.